Olá, temos o que para hoje? Exercícios de método da variação dos parâmetros. Considere que você tem uma EDO linear de segunda ordem homogênea, y2 linhas mais um p de x y mais um q de xy igual a zero. E dela eu conheça duas soluções fundamentais. Para que servem as soluções fundamentais? A partir delas, vocês conseguem a solução geral, ou seja, o conjunto de todas as soluções desta EDO homogênea. Basta fazer uma combinação linear dessas duas soluções fundamentais. Uma constante vezes y1 mais uma constante qualquer vezes y2. Para chegarmos onde nós queremos, nós precisamos de alguns conceitos vistos em algumas aulas que vocês tiveram. E um dos conceitos é o de Wronskiano de duas funções. O Wronskiano das funções y1 e y2 é um determinante 2 por 2 de uma matriz cuja primeira linha são essas duas funções, y1 e y2, e a segunda linha são as derivadas delas, a derivada de y1, que é y', e a derivada de y2, que é y2'. O método da variação dos parâmetros, o que ele faz? Para que ele serve? Ele vai ser utilizado para encontrar uma solução particular de uma EDO linear de segunda ordem não homogênea. Veja aí que no lugar do zero, que estava nesse instante no slide anterior, tem uma R de x. Então o que você tem na mão? Você tem na mão uma EDO linear de segunda ordem não homogênea. E quando eu escrevo a mesma EDO, só que no lugar de R de x eu coloco zero, a gente tem a EDO homogênea associada a esta não homogênea. Então, o que você precisa de antemão para resolver essa EDO não homogênea? Escrever a EDO homogênea associada. Então, você repete a EDO, só troca a função R de x por zero. Encontre as duas soluções fundamentais, y1 e y2, ou alguém te dá essas duas soluções fundamentais, depende da EDO, e você então calcula o Wronskiano delas duas. Feito isso, você vai encontrar uma solução particular desta EDO não homogênea. E esta solução particular vai ser escrita no seguinte formato: uma certa função a de x vezes a primeira solução fundamental da homogênea mais uma outra função b de x vezes a segunda solução fundamental da homogênea. Seu objetivo no método é encontrar esse A e este B, porque o y1 e y2 você já vai ter de antemão, ou porque te deram, ou porque você pegou a homogênea, resolveu e achou y1 e y2. Então o foco agora é achar A e B. Bom, no desenvolvimento da teoria lá de vocês, do método da variação dos parâmetros, foi dito o seguinte: olha, para você aplicar o método é necessário que o A' vezes o y1 mais o B' vezes o y2 seja igual a zero. Isso é uma das condições colocadas lá para você utilizar o método da variação dos parâmetros. Como é que nós vamos encontrar o A e B? Através de A', então vou voltar aqui. Seu objetivo é encontrar A e B. Para encontrar A e B, nós vamos primeiro achar A' e B'. E para isso nós vamos utilizar a teoria de determinantes. Como achar a linha? A linha vai ser um quociente de dois determinantes. Eu já vou colocar os dois, A' e B'. O B' também vai ser um quociente de dois determinantes. Tanto em A' como em B', o denominador nada mais é do que o Wronskiano de y1 e y2. Então eu preciso achar primeiro o Wronskiano, porque ele vai ser o denominador tanto do A' como o denominador do B'. Agora, o numerador
Aí você tem que prestar atenção ao seguinte detalhe. Veja, o Wronskiano, que está aí no denominador, a primeira coluna é y1, y'. A segunda coluna é y2, y2'. Veja que nos numeradores, uma das colunas ficou intacta, seja ela y2, y2' ou y1 e y2', e a outra coluna passou a ser 0 e R. Que R, professor? O R da sua EDO não homogênea. Olha bem, o A está junto de quem? Olha aí na solução particular YP, o A você colocou junto de Y1 e o B junto de Y2. Então, lá no numerador, na hora de achar o A', você troca a coluna que tinha o Y1 por 0R. E o B, como está junto do Y2, na hora de achar o B', você troca a coluna que estava o Y2 e Y2' por 0R. Então é só pegar o Wronskiano e trocar uma das colunas por 0R, seja ela a primeira ou a segunda, depende de quem você chamou, da função que está junto de Y1 e a função que está junto de Y2. Bom, através disso você acha a linha e B', integra e vai achar A e B, tá bom? E isso é a teoria que você precisa para resolver as questões. Então vamos exercitar. O exercício que eu botei 2 exercícios bem parecidos, é bem grande. Então você tem que ter cuidado com o que você está lendo, o que você vai fazer, porque é bem complexo. Já peguei logo questões bem mais complicadas do que as da lista, tá bom? Sejam Y1 e Y2 soluções fundamentais da EDO. Aí, que EDO? Essa EDO aí, que é uma EDO linear de segunda ordem homogênea. Então, olha como eu estou lendo. Eu tenho uma EDO linear homogênea, segunda ordem, e tenho 2 soluções fundamentais. Agora eu vou olhar os detalhes. A questão está me dizendo que a primeira solução fundamental é uma exponencial, é elevada a lambda1x, um certo número vezes x. E a segunda solução fundamental também é uma exponencial, é elevada a lambda2x. Só que ele está me dizendo que o lambda1 é um número positivo, não fala nada sobre o lambda2. E quando eu olho a minha EDO, eu vejo que o coeficiente de y2' é 1, uma constante. O coeficiente de y' é menos 2, é uma constante. E o coeficiente de y é um 2k menos k ao quadrado, que é uma constante também. E o que eu sei sobre esse k? Nada além de que ele é um número maior do que 2. Então, tem uma letra aí envolvida no jogo, que é o k, que eu sei que é maior do que 2, mas a minha EDO é uma EDO com coeficientes constantes. Isso já acende uma luz para você. EDOs com coeficientes constantes, EDOs lineares de segunda ordem com coeficientes constantes, é uma parte da teoria que a gente consegue achar as soluções fundamentais. Beleza, vamos continuar aí. Aí ele me diz, olha, se YP é da forma AY1 mais BY2 é uma solução particular da EDO y2' menos 2y' mais 2k menos k ao quadrado y igual a 60x, veja que ele está me dizendo que YP é a solução de uma EDO não homogênea, mas acima ele falava sobre soluções fundamentais da homogênea associada. Lembrando que a homogênea associada é uma EDO similar à não homogênea, trocando a parte do Rx, que é o 60x aí, por 0. Tá bom? De modo que o A' y1 mais B' y2 igual a 0. Quando ele põe na questão que YP tem essa cara, com a exigência de A' y1 mais B' y2 dá 0, ele está dizendo para você o seguinte, olha, você tem que usar o método da variação dos parâmetros aí para resolver essa questão, tá? Bom, e me dá mais um pequeno detalhe, que é o seguinte para a questão. O valor de A' no ponto 1 vezes o B' no ponto 1
dá menos 25 é elevado a menos 2. O que é que ele pergunta? Qual é o valor de 3 vezes k? Então, eu vou ter que ralar aí para descobrir o valor de k e no final dizer quem é 3 vezes k. Vamos a isso. Começando da homogênea. Por ser uma EDOR linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, diz lá a teoria que para resolver isso eu preciso achar a equação característica. A equação característica, eu vou resolver uma equação do segundo grau. Onde tem y duas linhas, eu escrevo um lambda ao quadrado. Onde tem y linha, eu escrevo lambda. E onde tem y, eu escrevo 1. 1 vezes 2k menos k2 é o próprio 2k menos k2. Então, eu tenho uma equação do segundo grau aí para resolver. Resolvendo essa equação do segundo grau, quem é o delta? O delta, que é o discriminante, é menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 2k menos k2. Beleza? Quando a gente vai fazer essa continha aí, vai ficar 4 menos 8k mais 8 mais 4k2. Então, já arrumei. Então, repetindo. 4 menos 8k mais 4k2. Arrumando, eu escrevi 4k2 menos 8k mais 4. E isso é um produto notável. Isso nada mais é do que 2k menos 2 ao quadrado. Ok? Então, quadrado do primeiro, 4k2. 2 vezes primeiro pelo segundo, menos 8k. Quadrado do segundo, 4. Bem, como é que a gente resolve? Quem são as raízes desta equação do segundo grau? O menos 2, que é com sinal trocado, 2. Mais ou menos a raiz do delta sobre 2. Aí vamos conversar agora sobre essa raiz do delta. Quando a gente vai calcular a raiz do delta, raiz de alguma coisa ao quadrado é o módulo da coisa, certo? Cálculo, você não pode esquecer isso. Raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo dele. Porém, a questão falava para mim que o k era um número maior do que 2. Se o número k é maior do que 2, o dobro de k menos 2 unidades é um número positivo. Tá bom? Então, se k é maior do que 2, o 2k... Se k é maior do que 2, o 2k fica maior do que 4. Menos 2 unidades, com certeza isso é um número maior do que 2, então é positivo. Então, se 2k menos 2 é um número positivo, raiz quadrada dele ao quadrado é o módulo dele, que é ele mesmo, porque ele é positivo. Tá? Se isso aí fosse um número negativo, eu teria que escrever como resultado menos ele. Mas observe que isso não faz diferença na hora que você está resolvendo a equação do segundo grau. Por quê? Seja 2k menos 2 que você coloque, ou menos o 2k menos 2, lá na fórmula tem o mais ou menos, correto? Como tem o mais ou menos, uma hora você vai manter o sinal e uma hora você vai trocar. Então, mesmo que você ignore o fato de ter módulo, de tudo isso, você vai dar tudo certo, porque na fórmula tem o mais ou menos. Utilizando aí a fórmula para achar as raízes. Primeiro com o mais. 2 mais 2k menos 2, 2k dividido por 2 dá k. Uma das raízes é k. Agora usando a fórmula com o menos. 2 menos 2k mais 2. Então, 2 mais 2, 4. Menos 2k dividido por 2, 2 menos k. Então, achei as duas raízes aí. Com as duas raízes, como são dois números reais e distintos, as duas soluções fundamentais, a primeira solução fundamental, a própria questão disse que era um e elevado a lambda 1x, e a sua teoria me diz que uma das soluções fundamentais, basta pegar a constante e montar a exponencial e elevada a essa constante vezes x, então foi o que eu fiz. E a outra solução fundamental é o e elevado a outra constante, a outra raiz vezes x. Então eu tenho duas soluções fundamentais, e elevado a kx e e elevado a 2 menos kx. Uma delas é o y1 e uma delas é o y2.
Aí alguém pode perguntar, professor, como é que você sabe que a do Y1 é o com K e a do Y2 é que tem um 2 menos K? Porque a sua questão falou lá, eu vou voltar para que você veja, ó, olha lá na segunda linha, lambda 1 é positivo, ou seja, a constante lá, lambda 1, tem que ser positiva. Na hora que eu achei as duas raízes, uma deu K e uma deu 2 menos K. Como K é maior do que 2, 2 menos K é um número negativo. Então, uma é positiva e uma é negativa. Então, como Y é aquela que tem o lambda 1, a raiz positiva, então ele é o E elevado a kx, tá bom? E a outra, lambda 2, é a negativa. Vai dar sempre um positivo ou negativo? Então, por acaso aí nessa questão, uma foi positiva, a outra foi negativa, tá bom? Então, eu já tenho aí as minhas duas soluções fundamentais e aí eu já posso partir para o Wronskiano. O Wronskiano, então, é o determinante 2 por 2, a primeira linha, as duas soluções fundamentais, e na segunda linha, suas derivadas. Substituindo as duas soluções fundamentais que nós encontramos, nós temos E elevado a kx e a sua derivada embaixo, a própria exponencial vezes k, e a segunda é elevada a 2 menos kx, e embaixo a sua derivada, que é a própria exponencial vezes a constante 2 menos k. Calculando esse determinante, dá o produto dos elementos da diagonal principal, que vai ser 2 menos k vezes o produto dessas duas exponenciais aí, e quando eu vou multiplicar essas duas exponenciais, eu conservo a base e somo os expoentes. Quando eu somar kx com 2 menos kx, vai dar E elevado a 2x. Menos do determinante, o produto dos outros dois, que é k vezes, de novo, o produto das duas exponenciais, que eu conservo a base e somo os expoentes, também da E elevado a 2x. Bom, colocando o E elevado a 2x em evidência, eu tenho 2 menos k, que é 2 menos 2k, E elevado a 2x. Então, o Wronskiano está aí calculado, tá bom? Feito isso, eu venho e vou utilizar o método da variação dos parâmetros. Olha, minha solução particular tem esse formato e eu sei que o y1 vai ser o E elevado a kx e o y2 o E elevado a 2 menos kx. A linha é, então, o quociente de um determinante sobre o Wronskiano. Veja que no denominador eu já coloquei o resultado do Wronskiano. Bom, como o A acompanha o E elevado a kx, eu troco no Wronskiano, determinante do Wronskiano, a coluna que estava o E elevado a kx por 0R. E a coluna que estava o kx era a primeira, por isso que eu troquei por 0,60x. A segunda coluna eu mantive. Quando eu faço essa conta, esse determinante aí do numerador, 0 vezes o daqui de baixo, dá 0, menos o 60x vezes o E elevado a 2 menos kx. Então, veja que eu tenho aí em cima menos 60x, E elevado a 2 menos kx, e embaixo eu tenho o resultado do Wronskiano. Eu vou pegar o numerador e o denominador e vou dividir por menos 2. Isso não altera, então, o quociente. O numerador, onde tem um menos 60, quando eu divido por menos 2, dá 30. Então, vai dar 30x. No denominador, quando eu dividir por menos 2, o menos 2k fica k e o 2 fica menos 1. Por isso que aparece o denominador aí, o k menos 1. Agora, no caso das exponenciais, divisão de potência de mesma base, eu conservo a base, que é o E, e faço o quê? Subtraio os expoentes. Quando eu subtraio os expoentes, 2 menos kx menos 2x vai sobrar E elevado a menos kx. Ok? Da mesma forma, eu venho e vou calcular o B'. Então, eu pego o Wronskiano, como o B acompanhava a segunda solução fundamental, eu troco a segunda coluna por 0R, 0,60x. E assim sendo, o determinante aí do numerador
fica como sendo 60x é elevado a kx, enquanto o denominador é o próprio Wronskiano. De novo, vou dividir em cima e baixo por menos 2. Aí o 60 dividido por menos 2 dá menos 30. O x permanece. O denominador 2 menos 2k, quando eu divido por menos 2, dá de novo k menos 1. E as exponenciais eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Kx menos 2x, isso é k menos 2x. Beleza? Eu achei já a linha e B'. Muito bem, eu vou voltar de novo para a questão para que você veja que a questão me dá a seguinte informação. Olha, na penúltima linha aí, o valor de A' no ponto 1 vezes o B' no ponto 1 dá menos 25 é elevado a menos 2. Então, já que eu achei A' e B', eu tenho A' na minha mão, tenho B' na minha mão, vou calcular A' no ponto 1 e o B' no ponto 1. Quanto é o A' no ponto 1? É só trocar o x por 1. Vai dar 30 sobre k menos 1 é elevado a menos k. E quem é B' no ponto 1? Vai dar menos 30 sobre k menos 1 é elevado a k menos 2. Só que a minha questão me diz que A' de 1 vezes B' de 1 dá menos 25 é elevado a menos 2. Então, eu vou multiplicar aí o A' de 1 com B' de 1. Então, olha, o A' de 1 vezes B' de 1 tem que dar menos 25 é elevado a menos 2. Vou passar isso para o próximo slide. Vamos multiplicar agora esse negócio aí, tá bom? Quando a gente faz essa multiplicação, nós temos o seguinte. 30 vezes menos 30, menos 900. Elevado a menos k vezes elevado a k menos 2, conserva a base e soma os expoentes. Menos k com mais k menos 2 dá menos 2 no expoente. E denominador, k menos 1 vezes k menos 1, k menos 1 ao quadrado. Isso tem que dar igual a menos 25 é elevado a menos 2. O que eu vou fazer? Vou cortar o elevado a menos 2 do membro esquerdo com o elevado a menos 2 do membro direito. E também vou cortar o menos com menos, correto? Assim, vai ficar 900 sobre k menos 1 ao quadrado igual a 25. De onde eu tenho que k menos 1 ao quadrado dá 900 dividido por 25, e 900 dividido por 25, fazendo a continha, vai dar 36. Se k menos 1 ao quadrado dá 36, então k menos 1 é 6, ou k menos 1 é menos 6. Então eu tenho duas opções para cá. Se k menos 1 for menos 6, o k é menos 5. Se k menos 1 for 6, o k é 7. Eu tenho duas opções para cá. A questão me disse lá desde o início, olha, cuidado, o k é um número maior do que 2. Se o k é maior do que 2, a resposta da minha questão é k igual a 7. Como a questão disse o seguinte, quanto dá 3 vezes k? Está morto. 3 vezes k dá 21. Então, lá no final da sua questão, lá na prova, você simplesmente escreveria, digitaria o número 21 e ganharia 2 pontos. Tá bom? Beleza. Tem uma segunda questão disso que é muito parecida com a primeira. Veja, acompanha aí o detalhe. Vocês têm que ter muito. Esse tipo de questão não é que seja difícil, não. Tem que ter muita preocupação, tem que estar bem calmo para olhar os detalhezinhos. Então veja que eu vou escrever uma questão muito parecida com a primeira, mas eu vou mudar algumas coisinhas e isso vai fazer uma diferença muito grande aí. Então, início igualzinho. Dada duas soluções fundamentais da mesma EDO. Então, iníciozinho igualzinho. Bom? Y, solução particular da EDO. Beleza? Mudei alguma coisa. A
parte antes do igual não mudei nada, onde tinha um 60x eu mudei. Tanto é que eu coloquei de amarelo para você ver que eu mudei. Eu troquei o 60x por menos 10k ao quadrado x. Na verdade, eu troquei o 60 por menos 10k ao quadrado. Eu coloquei um k aí na parte onde na questão anterior era apenas um 60. De modo que o A' y1 mais B' y2 zero. Essa informação A' y1 mais B' y2 igual a zero é apenas uma exigência do método da variação dos parâmetros. Então, relaxa. E vem aí duas coisas que na outra não tinha. A questão me dá o valor de A, função A no ponto x igual a zero, e a questão também me dá o valor de A no ponto 1, que é 6e elevado a menos k. Ela não fala nada sobre B, só fala sobre A. E me pergunta quanto vale k. Da mesma forma, eu precisava achar o k na questão anterior, eu preciso achar o k aqui. Agora a questão fica satisfeita quando eu achar o k. Não precisa nem multiplicar por 3, multiplicar por nada. Achou o k? Tá, beleza. Vamos lá. Pego a minha IDO homogênea. Ora, como é exatamente igual à anterior, eu não vou fazer tudo de novo. Vou fazer a mesma equação característica, vou achar as mesmas raízes, logo eu vou achar as mesmas, soluções fundamentais. E elevado a lambda 1x como sendo E elevado a kx. E o E elevado a lambda 2x como sendo E elevado a 2 menos kx. Ótimo. O Wronskiano vai ser o mesmo porque as duas soluções fundamentais são as mesmas. Então, também não vou perder meu tempo aqui calculando o Wronskiano, que é o mesmo do que eu fiz no exercício número 1, que deu 2 menos 2k elevado a 2x. Então, tudo isso aproveito do exercício número 1. Vamos agora, sim, a parte que vai ter a diferença aí. Então, a minha solução particular tem esse formato da método da variação dos parâmetros, ok? Onde o y1 eu substituo por E elevado a kx, o y2 por E elevado a 2 menos kx. Vamos ao A'. A'. No Wronskiano, eu substituo a coluna que tinha um E elevado a kx por 0r. Dessa vez, o r é menos 10k2x. Quando eu calculo o determinante desse numerador, vai ficar 0 vezes o 2 menos k exponencial dá 0, menos o produto da diagonal secundária, que dá nada mais, nada menos que 10k2x elevado a 2 menos kx. Vamos aí arrumar isso aí. Vou dividir em cima e embaixo por menos 2, e aí no lugar do 10 eu vou ficar com menos 5, k2, x, e embaixo, quando eu dividir por menos 2, o menos 2k fica k e o 2 fica menos 1. Agora, a exponencial também eu já sei o que fazer. Conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos kx menos 2x vai dar E elevado a menos kx. Bom, a minha questão não falou nada de informação sobre B. Me deu duas informações sobre A. De repente, as duas informações que me deu sobre o A resolve a questão. Veja que no exercício 1, ele me deu uma informação sobre A' de 1 vezes B' de 1. Então, ele me deu informação em cima do A' e B'. Dessa questão, ele me deu informação em cima do A. Então, não é em cima do A', é em cima do A. Olha aí a diferença. Se é em cima do A, eu preciso achar o A. Então, se eu tenho uma linha, como é que eu acho o A? Vou ter que integrar agora o A'. Então, o A vai ser integral disso aí. Bom, para integrar isso aí, integrar o A', eu ponho a constante do lado de fora da integral. A constante é menos 5k2 sobre k menos 1 e integro somente o x é elevado a menos kx. Isso aí é uma integração simples por partes, tá? Eu não vou fazer a integração, vocês fazem aí. É uma integração simples por partes e o resultado dessa integração por partes vai dar menos x sobre k menos
1 sobre k ao quadrado, tudo isso vezes o e elevado a menos kx. Não esquecer que quando você integra, tem que colocar mais um czinho no final. Bom, muito bem. Agora sim, eu vou substituir as duas condições que a questão me dá. A questão me diz primeiro que o valor de A no ponto 0, x igual a 0, é 5 sobre k menos 1. Então, vamos pegar a igualdade que nós temos aí em cima, a de x igual a, e trocar o x por 0. Quando eu trocar o x por 0, o membro esquerdo, que é o a de 0, vai dar 5 sobre k menos 1. E o membro direito, quando eu trocar o x por 0, veja que do lado de fora do parênteses é uma constante, eu não mexo. Dentro do parênteses, quando eu trocar o x por 0, dá menos 1 sobre k2. Então, menos com menos de fora vai ficar mais. O k2 de baixo com o k2 de cima vai cortar. Aí vai dar 5 sobre k menos 1. E a exponencial, quando o x for 0, dá 1. Então, tudo isso mais c. Ora, olhando isso aí, eu concluo que o c é 0, tá bom? Sendo assim, eu tenho que o valor de c é 0, então a de x é só isso aí, sem o mais c. A questão me dá outra informação. Qual é? O valor de a do ponto 1. A questão me diz, olha, quando x for 1, o valor de a é 6 e elevado a menos k. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou agora trocar o x por 1. Aí, no membro esquerdo, vai ficar a de 1, que é o 6 elevado a menos k. Enquanto no membro direito, quando eu trocar o x por 1, do lado de fora do parênteses eu tenho uma constante. Dentro do parênteses vai ficar menos 1 sobre k, menos 1 sobre k2. E na exponencial vai ficar e elevado a menos k. Ok? Ora, eu posso imediatamente cancelar o e elevado a menos k do lado esquerdo com o e elevado a menos k do lado direito, para facilitar já minhas contas. Então, eu tenho que 6 é igual a menos 5k2 sobre k menos 1. E lá dentro do parênteses, eu somo essas frações, né? Denominador comum é k2. Então, lá no numerador, eu vou ficar com menos k menos 1. Eu boto menos em evidência, menos o k mais 1. O que ficou bom aí nesse produto agora? O menos com menos vai dar mais, né? Passando por outro slide, o menos com menos vai ficar mais. O K2 de cima com o K2 de baixo vai cortar. Vai sobrar apenas no lado direito 5 vezes K mais 1 e no denominador K menos 1. Multiplicando o cruzado, eu tenho que 5 vezes K mais 1, que é 5K mais 5, é igual a 6 vezes K menos 1, que é 6K menos 6. E então, eu posso concluir o seguinte: quando eu passar o 5K lá para o lado do 6K vai dar só K, e quando eu passar o menos 6 para o lado do 5 vai dar 11. Então, eu chego à conclusão que o valor de K é 11. Como foi essa a pergunta, então eu respondi a questão. É importante que você veja aí na diferença dessas duas que uma delas você não precisou integrar o A, né? Você trabalhou só com a linha e B'. Nesse outro tipo, eu precisei trabalhar com A, então precisei integrar o A. Pode ser que numa questão de prova, você precise integrar tanto o A' para achar o A e integrar também o B' para achar o B. Dê apenas um modelo, tá? Numa questão de prova, você precisava ter informação sobre A e sobre B, você faz as duas integrais até resolver a questão. Bom, espero que eu tenha contribuído com vocês mais um pouco e boa prova na próxima terça-feira. Rever as aulas que eu dei aí, vai ajudar vocês aí bastante coisa, tá bom? Um abraço, até mais.